Então vamos lá. Outro dia eu vi algumas pessoas comentando sobre a ideia de que trabalhar de CLT é uma burrice, talvez, aí para a classe média de modo geral. Isso porque a gente sabe que o sistema de previdência do Brasil atual, o INSS, ele é um sistema com problemas muito sérios para se manter ao longo dos anos. O que acontece? Quando esse sistema foi criado, a ideia que as pessoas tinham era a seguinte: a gente precisa aposentar as pessoas que estão em idade de aposentadoria agora. Para isso, eles criaram então uma taxa em cima do salário de todos os trabalhadores do Brasil e começaram a tirar um pedaço desse salário para pagar as pessoas que já deveriam estar aposentadas naquela época. Eu não sei se você percebeu, mas esse sistema, ele depende de que a gente tenha novos trabalhadores entrando no regime CLT para que a gente possa bancar esses trabalhadores que já estão aposentados e os que ainda vão se aposentar. Isso até funcionou bem nos primeiros anos ali, porque a gente tinha uma população no Brasil extremamente jovem e essa população de idosos ela era muito pequena. Com o passar dos anos, os avanços da medicina, né, os programas de vacinação do Brasil e várias outras coisas aqui, a gente conseguiu melhorar a expectativa de vida do brasileiro. Ano após ano, essa expectativa de vida tem se superado e cada vez mais a gente vê o grupo de idosos crescendo. Ao passo em que o desenvolvimento urbano, quando a gente sai da zona rural e vai para as cidades, modifica a forma como o ser humano compreende ter filhos. Antigamente, ter filhos era uma forma de você ter alguém para fazer o trabalho duro na fazenda, né? Alguém mais jovem do que você. Então, quando você tinha ali 30 anos de idade, ou, na verdade, muito antes, né? 20 anos de idade, você tinha um filho. Quando você tivesse 35, ele já estava apto ao trabalho braçal ali, já conseguia te ajudar na fazenda e naqueles afazeres para colher, para plantar, para tirar leite, para tocar o gado e etc. Quando a gente migra para as cidades, o filho se transforma num custo, né? Ele deixa de servir como uma mão de obra, uma coisa que você pode ali ter dentro da sua família para te ajudar, e passa a servir como um custo e cada vez por mais tempo. Se antes as pessoas estudavam somente até o segundo grau ali, hoje em dia você tem um filho, ele vai estudar até os 23, 24 anos de idade, e esse é o período de tempo que você vai ter que arcar com as contas desse filho. É claro, na periferia a maioria das pessoas começa a trabalhar com 16 anos de idade, foi o meu caso também, mas a gente sabe que para a classe média a conta que é feita, né, que um filho ele vai se estender aí em cuidados pelo menos até os 22 anos no mínimo, né? E hoje em dia tem gente que mora com os pais até os 30, 40 anos de idade. Então nas zonas urbanas os filhos não são tão úteis quanto eram antigamente, as pessoas têm uma consciência um pouco maior de entender os filhos como um custo. Claro, você pode me dar outros argumentos e tudo bem, eu tô só simplificando aqui o raciocínio, eu sei que o assunto é bem mais complexo do que isso. Isso fez com que a sua mãe provavelmente tenha tido menos de 3 filhos, né? Então as nossas avós tinham algo entre 8 e 10 filhos ali, pelo menos na minha geração. Depois a minha mãe teve 3 filhos e eu até agora não tenho nenhum, já com 32 anos de idade, né? E quem tem 1, 2 filhos hoje em dia não é mais comum. A natalidade das mulheres brasileiras está abaixo de 2, né? A nossa população, portanto, ela vai começar a cair. A gente não vai conseguir repor a população brasileira, né? Então, em 2050, estima-se que a população brasileira vai começar a ter um declínio. Isso apresenta um problema óbvio. Se eu estou vivo hoje e não tenho filhos, quem é que vai pagar a minha aposentadoria quando eu for mais velho, né? Se a gente tira somente 8% do salário de um trabalhador para sustentar a aposentadoria, a gente precisa de 12,5 trabalhadores para cada trabalhador aposentado. Essa conta já não fecha há muito tempo. Óbvio que o INSS tem outras fontes de financiamento, as empresas também pagam algum imposto, alguma coisa nesse sentido, mas o sistema ele é deficitário. O nosso Congresso já sabe disso, o Senado já sabe disso, o governo já sabe disso, só que essa discussão de reformar o INSS ou desvincular, né, a aposentadoria do salário mínimo, ela é uma decisão muito dolorosa. A gente tem hoje um grupo já muito grande de pessoas idosas dependendo desse dinheiro e a gente sabe que a aposentadoria ela já não dá para comprar quase nada. Os medicamentos no Brasil são muito altos, a qualidade de vida dos idosos já é bem baixa. Se a gente desvincular a aposentadoria deles do salário mínimo, eles vão passar por ainda mais dificuldades. A gente também não pode se encaminhar para um sistema onde isso vai quebrar, porque lá na Grécia aconteceu e aí os nossos idosos vão ficar completamente desamparados. Pensando nesse primeiro aspecto, as pessoas já sabem que elas não querem contribuir com o INSS, porque provavelmente não vão usufruir do benefício que elas vão pagar. Então, esse foi o primeiro passo que começou a colocar em xeque a CLT. Outro problema muito grave também é que hoje um trabalhador brasileiro trabalha por até 5, 6 meses somente para sustentar os encargos trabalhistas da CLT. Esse dinheiro, obviamente, é do trabalhador, né? Ele é pago pelas empresas, mas o trabalhador acaba não recebendo. Ele tem que arcar, então, com todos esses custos, FGTS, aquela coisa toda que vai tudo para o governo. Como se não bastasse, outro direito trabalhista muito popular também, que é o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o valor hoje é somente corrigido pela inflação. Lá atrás rendia 3% ao ano, melhorou um pouquinho, ele corrige pela inflação. Nesse período agora que a inflação está acima de 3, acaba sendo bom, mas o valor não está rendendo absolutamente nada. Enquanto, se você é um investidor aí, você está recebendo juros de 15%, o trabalhador brasileiro, ele é basicamente humilhado e chamado de idiota pelo governo por deixar ali o dinheiro emprestado por um valor baixíssimo. Esse benefício pode ser utilizado para outras pessoas comprarem casa e etc. Acredito que um país rico como o Brasil, que remunera tão bem os seus deputados, juízes, etc., teria
dinheiro para financiar a casa para as pessoas sem depender desse tipo de instrumento. Com tudo isso, não é raro a gente encontrar hoje pessoas, né, mais jovens que simplesmente fazem piada e debocham de quem trabalha pela CLT e que não tem interesse nenhum. Mas eu queria conversar um pouco com vocês sobre esse tema. Será que vale a pena você trabalhar de CLT ou é melhor você trabalhar na contratação via CNPJ, né? Você criar uma empresa ali, que não é uma empresa de fato, simplesmente para prestar um serviço. A primeira coisa que a gente precisa compreender é que a legislação brasileira, ela ainda pega muito pesado com os empresários que contratam alguém via CNPJ. Se você, como empresa, pretende contratar alguém como CNPJ, lembre-se que você pode ter um passivo trabalhista muito pesado lá na frente, né? Se você cobra horário dessa pessoa de entrada e saída, se você simplesmente está usando a PJ para poder não pagar os encargos, para pagar mais dinheiro para o funcionário ou para baratear os custos para sua empresa, lembre-se que você está nesse tipo de risco e é importante você ter atenção com isso. Mesmo que o entendimento do STF tenha mudado nos últimos anos, né? O Alexandre de Moraes, outro dia, estava falando que as pessoas, na hora de ser contratado, escolhem PJ, não recolhem ali os tributos devidos da CLT e lá na frente querem processar as empresas para receber os benefícios, né? E aí recebe o dinheiro tudo de uma vez dos benefícios sem ter pago os impostos ali. Então a justiça brasileira tem tido cada vez mais um entendimento de que os espertinhos que aceitam CPJ, sabendo de tudo isso para depois processar, eles estão cometendo aí alguma espécie de fraude. Então isso já tem ficado mais claro aí para o governo, para o STF, etc. Isso tem se modificado ao longo dos anos, mas ainda é um risco muito grande para as empresas. Então nesse vídeo aqui específico, a gente está falando somente com os trabalhadores. Eu até posso gravar um vídeo para os empresários, se vocês quiserem, comenta aí que eu gravo um vídeo para os empresários falando sobre as vantagens de contratar uma pessoa não via PJ aí, se você tem esse vínculo. Aqui na empresa a gente evita esse modelo de contratação e a gente trabalha com a maioria dos funcionários em regime de CLT mesmo, né? Fica difícil competir, principalmente no mercado de desenvolvimento, porque é muito PJizado e os PJs ganham mais, né? Porque conseguem passar isso. Mas aqui o que a gente precisa colocar, né? Essa calculadora, ela vai tentar entrar em todos os detalhes da CLT e PJ e vai te ajudar a fazer um comparativo, se vale mais a pena para o seu caso trabalhar como CLT ou PJ. Para encontrar essa calculadora, você vai pesquisar CLT versus PJ, pode usar VS ou X mesmo, no Google e colocar investidor sardinha na frente, tá? E aí você vai encontrar essa calculadora aqui, ela é gratuita, você não paga absolutamente nada para usar. Então vamos colocar, por exemplo, um salário bruto de 5 mil, né? Que é ali o salário que eu vou receber por mês. Vamos considerar que eu tenho 2 dependentes. Por que isso é importante? Para considerar o quanto eu consigo abater aqui depois no meu imposto de renda. Dependentes menores de 14 anos, vou colocar 0 aqui, vou colocar dois filhos menores de 14 anos. Se eu recebo vale alimentação na empresa, então, por exemplo, vou receber uns R$1.000 de vale alimentação, se eu recebo vale transporte de uns 600, por exemplo, eu tô aqui só inventando números, tá? E se a empresa me paga um plano de saúde de R$450, por exemplo. Então, isso aqui é um cenário possível, essa é um tipo de coisa que acontece. Então, vou colocar aqui que eu possuo 2 dependentes e 2 deles são menores de 14 anos. Esse aqui excedeu o limite do MEI, então nem seria possível ser MEI, naturalmente eu vou ter que colocar já direto no Simples Nacional. Quanto que eu preciso ganhar na PJ para equivaler a todos os benefícios e a possibilidade de abater meu imposto de renda que eu precisaria ter aqui? Então, nesse caso, se a empresa estiver me oferecendo mais de R$ 7.757,68 na PJ, já compensa para mim. Se for menos que isso, não compensa, porque nesse caso eu estou retendo 9,30% de imposto, né? E a CLT equivalente do mês teria que ser de 7.471 aqui para compensar esse ganho que eu teria com a PJ, né? Então aqui, diferença de 3,83%, ele vai me mostrar. Então aqui o faturamento recomendado para trabalhar via PJ, os descontos mensais então de 509, o salário líquido ficou em 4.228. Então o total anual na CLT ficou R$ 89.660. O 13º salário de R$ 4.228,15, né? Eu vou receber aqui férias, vou receber mais um terço, 5.294, que considera todos os benefícios, ó. O FGTS que está indo para minha conta, querendo ou não, né? Ok, não vou poder usar, mas está indo para minha conta, 4.800, e outros benefícios aqui de 24.600, que foram os benefícios que eu adicionei aqui em cima, né? No vale alimentação e etc. Então, nesse caso, ele vai me mostrar que compensa mais aqui e ele vai me dizer o que eu tenho aqui de vantagens de operar em cada um dos regimes. Então, detalhamento do PJ, faturamento recomendado, eu tenho que ter 25% de margem aqui, e aí eu vou ter que fazer o Prolabore, né? Vou ter que pagar aqui 2.000 mais a distribuição. Por que tem que fazer o Prolabore? Para ter acesso aos benefícios que você teria ali sendo CLT, né? Aposentadoria, essas coisas todas. Então, o faturamento mínimo aqui, a alíquota ficou como é que ficou. E olha que interessante. Quais são as vantagens aqui, né? Que eu vou obter, né? Então, maior flexibilidade de horários. Nesse caso, nem toda empresa dá. Às vezes é só te PJizando mesmo. Possibilidade de atender múltiplos clientes também. Tem gente que quer exclusividade no modelo PJ. Potencial de ganhos superiores ao CLT. Nesse caso aqui, o dinheiro está vindo para você. Menos burocracia trabalhista, né? No caso, seu dinheiro indo para o FGTS, essas coisas. Distribuição de lucro sem tributação, você pode fazer. Você poderia até operar sem Prolabore, mas aí se você precisar do seguro, se você se acidentar, fica ruim, né? E controle total sobre a gestão do seu negócio ali, se você quiser escalar a empresa. Porque é uns benefícios de PJ mesmo, se você for realmente querer PJizar, né? E aí você tem as desvantagens aqui. Você não tem estabilidade trabalhista, demissão sem justa causa, pode ser demitido a hora que quiser,
rescindir o contrato, sem direito a seguro-desemprego, também não tem esse tipo de coisa, precisa custear seus próprios benefícios, né, plano de saúde, essas coisas, responsabilidade total por gestão contábil e fiscal, você tem que pagar as notas certinhas, senão você pode ser processado, e renda variável conforme demanda do mercado, sem férias remuneradas, né, então você fica trabalhando o tempo todo, esse é o maior problema aqui, mas a maior parte das empresas hoje, elas flexibilizam esse caso na hora que estão pejotizando as pessoas. Essa calculadora tem a finalidade de simplificar para vocês quanto vale a pena cada cenário aqui, tá? E quanto menos benefícios a empresa oferece, no geral, mais vai compensar você fazer um modelo de PJ, né? Você às vezes vai receber mais dinheiro na PJ quando não tem muitos benefícios do que na CLT já diretamente, né? Você já acaba recebendo os benefícios em dinheiro diretamente, né? Então, quanto de PJ aqui para justificar o salário bruto ali, porque o salário líquido aqui é muito baixo, olha como fica, quando você está recebendo via CLT sem nenhum benefício, né? Então, quanto mais benefícios a empresa distribui, melhor vai ser. A gente ainda está fazendo algumas correções nessa calculadora aqui e ela te ajuda já. Agora eu vou dar a minha opinião pessoal, tá? O que eu acho? Eu trabalhei durante boa parte da minha vida no regime CLT ali. Quando a empresa está disposta a jogar junto com você, o que é isso, né? Olha, eu vou trabalhar via PJ e eu sei que esses encargos aqui não vão ser recolhidos. Então, a gente consegue entrar num acordo aqui, né? Se esse for o caso que a empresa está te oferecendo, para que eu receba mais dinheiro em vez desses benefícios e eu possa montar minha própria aposentadoria, eu possa pagar aqui o meu próprio Prolabore para ter acesso a esses seguros. É importante fazer também um seguro de vida que protege suas mãos, protege essas coisas todas, porque a gente sabe, né? Quando você está no regime PJ, você tem essa estabilidade a menos. Se esse for o cenário, se a empresa for muito aberta, né? For muito bacana, vale muito mais a pena você negociar e conseguir chegar no regime PJ. Agora não, a empresa só ofereceu, mas é uma coisa que está aumentando R$500 ou R$1.000 ali, sem querer discutir o problema mais profundamente, né? Partiu da empresa, só quer contratar via PJ, eu acho que já não é muito legal, porque simplesmente você não está tendo benefício nenhum e está ficando mais descoberto, querendo ou não, né? Apesar disso aqui ser um encargo para a maioria das pessoas e para as empresas, vale a pena você fazer o estudo quando vale a pena para os dois lados. Se vale a pena só para um lado, se estão te forçando, eu acho um mau sinal. Se a empresa quer obrigar as pessoas a contratar via PJ de toda maneira, simplesmente para ela mesma usufruir dos benefícios aqui de te contratar como CNPJ, eu acho que não é o melhor cenário. Quando parte dos dois, né? Quando parte de uma negociação, de um combinado, eu acho que sempre dá para chegar no melhor benefício e aí o único prejudicado, nesse caso aqui, acaba sendo o próprio governo, né? Agora, quando não é assim, fica mais atento, porque as empresas normalmente que gostam de evitar contratar nesse modelo, às vezes também tá querendo fazer alguma coisa que não é tão legal com você, então sempre vale a pena você estudar o melhor formato e entender aquilo que compensa para você. Não acho que é burrice trabalhar de CLT, não. Acho que é uma obrigatoriedade que se impõe do governo, não é uma decisão também. Para algumas empresas só podem te contratar como CLT, não porque não confia em você, porque não quer abrir precedente trabalhista, né? Aqui, por exemplo, a gente nem abre essa opção porque não tem como. Se você tem uma empresa que pretende abrir na Bolsa de Valores ou que você pretende receber investimentos, muitas vezes você tem que ficar dentro da legislação aqui, não pode fugir dessas linhas para você não se comprometer. Agora, se você já ganha aí mais de R$4.500 por mês e ficou preocupado com esse potencial de nunca poder se aposentar, o que eu vou te recomendar? Você abra aí alvp.com.br, clica aqui no botão Faça sua análise de perfil, preenche o questionário pra gente, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Agora eu vou verificar se algum dos nossos membros fez uma pergunta legal. O Paulo Figueiredo comentou assim: tô investindo em Banco do Brasil todos os meses, mesmo que sugere uma distorção na carteira. Depois vou rebalancear. Minha pergunta é até que ponto isso é aceitável. Então, esse vídeo é muito legal, inclusive saiba que você que é aluno da UVP, lá na nossa comunidade a gente postou as 10 empresas que a gente mais comprou aqui na consultoria da UVP. Lembrando que a gente é a top 1 consultoria do BTG Pactual hoje, né? No ranking deles lá, a gente é o primeiro lugar, a gente revelou isso aí gratuitamente para todos os nossos alunos lá na comunidade para baixar. Respondendo o Paulo Figueira, isso não é aceitável nunca. Toda vez que você entra em um desequilíbrio, né, e que você vai alocando dinheiro para gerar distorção na sua carteira, o que você está fazendo é substituindo um método racional por um sentimento. Você simplesmente foi levado por um viés, né? O viés de que está barato. Você não tem capacidade de discernir sobre isso quando uma queda está acontecendo. Lembre-se que muito provavelmente você pode acabar se dando mal. Sobre o vídeo aqui disponível somente para os membros, que é eu cozinhando em casa, né? Quem deve pagar a conta no primeiro encontro, eu decidi colocar algum, porque tem 1.800 membros aí no canal agora. Então a Amanda Fortini falou, a estrela do vídeo foi o Raul cozinhando. Mas independente do tema, se sair o vídeo por aqui eu vou assistir. Cara, muito estranho esse vídeo aí, né? Mas é isso, achei ele engraçado. Romário AUVP. E ele chama Romário AUVP mesmo, que loucura. Boa noite, Raul. Se você é aluno da UVP, você pode tirar a dúvida lá na UVP, né? Mas como é possível a cota de um ETF permanecer no mesmo preço quando as pessoas começam a vender e a comprar? Então, um ETF, diferentemente, né, de uma ação normal, ele não está sendo negociado de fato em bolsa. Ele tem uma cotação negociada em bolsa para simplificar. Quando você vai comprar uma cota de um ETF, o market maker, ele vai criar essa cota para você. Então, você comprou uma cota do ETF, o market maker criou essa cota para você. E aí ele vai comprar, pegar o seu dinheiro e o
dinheiro dos outros que compraram e comprar as ações que estão listadas ali dentro desse ETF, né? As ações que fazem parte da cesta e vão comprar. Quando você vende uma cota, o market maker pode desmembrar essa cota. Ele também pode comprar as cotas a mercado, mas ele pode desmembrar essa cota e transformar elas de novo nas ações devidas ali, né? Ou em dinheiro para te pagar quando você vai vender as cotas. Então, ela não depende da negociação direta. Um grande equívoco que as pessoas têm, né? O ETF não tem liquidez. Nem o ETF precisa ter liquidez, tá? Ele pode ser gerado aqui. E quando ele é vendido com spread, quando, por exemplo, o preço está muito diferente, R$1, R$2 diferentes aqui, o market maker vai ficar com esse dinheiro para ele, né? Ele pega aqui, desmancha a cota e fica com esse dinheirinho para ele, mas nunca vai ficar muito descontado, não. Sempre tem um pouquinho de desconto, porque o market maker quer ganhar um troco, e é isso. Beleza? Então, um beijão para vocês. Se você é empresário, inclusive, no dia 30 de agosto, eu vou estar aí em São Paulo pra gente fazer um evento, tá? Nesse evento a gente vai falar um pouco sobre essas questões todas, de como gerenciar a empresa e tal. Mas só no caso de você ser empresário mesmo. Se você não é empresário, aproveita os outros eventos que eu faço, são muito mais baratos e você consegue me conhecer. Então, alvpbusiness.com.br, você pode ir lá, tem aí o link aí também, vou deixar aqui embaixo, para vocês poderem ir lá. E se já passou a data, talvez, né, você consiga encontrar aí outra data, que eu vou estar aí também em São Paulo, porque agora a gente está fazendo esses eventos mais para empresários, para ajudar vocês a lidarem com essas dúvidas do dia a dia. Um abraço, até mais.